final estaré orando por las madres, ¿vale? Porque claro, sabemos que es un día, hoy en España, es el Día de la Madre, aunque sabemos que en otros países como Brasil, Ecuador, es el segundo domingo de mayo, pero estaremos haciendo mención y orando también al final. Déjame seguir para la predicación. Preparei uma predicação que eu creio que era um pouco mais rápida, porque, fíjate, já são quase la una, quedan 10 minutos e sabia que teríamos a cena, então la preparei um pouco mais rápida para que não tardemos muito, ¿vale? 8 de julio de 2014 se enfrentavam por el Mundial de Fútbol duas das seleções mais tradicionais e vencedoras da história, Brasil e Alemanha. Era um partido de las semifinales daquele mundial, ou seja, quem vencer o partido chegaria à final. E a seleção brasileira, por jogar em seu país, tinha a grande esperança de poder chegar à final e coronar-se campeona jogando em Brasil. E tudo apontava a um partido equilibrado. Por la história desses dois equipos, é um partido equilibrado, dois equipos que han ganado muitos títulos mundiais. O Brasil já havia ganado 5, a Alemanha já havia ganado 3. A los 11 minutos del partido, los alemanes marcan el primer gol, 1-0. Hasta ahí nada de absurdo lo que puede pasar. Pero nadie esperaba lo que vendría después. En 6 minutos, los alemanes marcaron 4 goles. A los 30 minutos de partida, el placar era 1-0-5, Brasil 0, Alemanha 5. Era un resultado imposible de remontar. De hecho, no fue. O marcador ao final daquele encontro sentencia a seleção brasileira. Brasil 1, Alemanha 7. Isso que o Brasil marcou um gol já no último minuto. Nadie conseguiu explicar o que passou com a seleção brasileira nesse partido. É verdade que não era uma grande seleção, a Alemanha era melhor. Mas nadie sabia explicar o que passou, especialmente nesses 6 minutos. Entre os 23 e 29 do primeiro tempo, em 6 minutos, nada explica o que passou. Muitos dizem que a equipe entrou em choque. Outros dirão que é porque não estava Neymar, que estava lesionado. Outros dirão que a seleção brasileira sofreu um apagão coletivo, um apagão massivo. No último lunes, todo o país sofreu esse apagão massivo. Nos quedamos muitas horas sem luz. Aqui não tardou a volver, aqui, ao menos aqui onde vivo eu, na igreja arriba, às 6 da tarde já havia luz, mas houve gente que tardou muito mais a ter a luz. Hasta o momento, não temos nenhuma explicação. E tudo isso só serviu para generar a paranoia na população, não? Não sei onde estavas, onde te pediu o apagão. Seguramente te acordarás durante muitos anos. Onde estava eu no momento do apagão? Os apagões são assim, ¿eh? Sempre generam coisas malas. É um apagão deportivo que resulta em uma derrota humilhante, aplastante. É um apagão elétrico, como o que tivemos el lunes, que genera medo, paranoia. Pero todavía há um tipo de apagão pior. E um apagão que sempre genera coisas muito, muito malas. A Bíblia nos habla desse apagão. Veja na pantalla. No apaguen el espírito. Creia em mim. A Bíblia nos ensina que não existe pior apagão no mundo que o apagão espiritual. O título da predicação de hoje é esse: El peor apagão del mundo. Oremos uma vez mais. Padre, es tu palavra, queremos entendê-la, queremos aprender de ella, queremos poder practicá-la em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ter a atenção posta nesse momento em tu palavra. Habla con nosotros, Senhor. Usa o pastor e suas limitações, e que espiritualmente também tu Santo Espírito nos pueda llevar a entender lo que quieres. En el nombre de Jesús te pedimos e agradecemos. Amém. Bueno, quero começar com o curioso e triste caso do rei Saúl. O curioso e triste caso do rei Saúl. Antes de falar de lo que Pablo escreveu aos Tesalonicenses, vamos a retroceder hasta o Antigo Testamento. Vamos retroceder hasta a época de los jueces, quando o povo de Deus, o povo de Israel, queria
ser como los otros pueblos de la tierra entonces. Entonces pidieron al Señor un rey. Y los otros pueblos tenían un rey, pero el pueblo de Dios no. Y Dios entonces atendió la petición de su pueblo, eligió un joven llamado Saúl. En 1 Samuel 10:1 vemos como Samuel ungió a Saúl. Y en ese mismo capítulo, como prueba de haber recibido la unción de Dios, leemos que Saúl incluso profetizó, lo que generó un dicho muy popular en aquellos días. ¿También Saúl entre los profetas? ¿Está Saúl también entre los profetas? Después de eso, leemos que en algunas ocasiones el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl poderosamente, así nos dice la Biblia. Y dirigido por ese Espíritu, Saúl alcanzó en sus comienzos algunas importantes victorias militares. Pero más adelante todo empieza a cambiar. Un día antes de una batalla contra los filisteos, Saúl se cansó de esperar a Samuel, que no llegaba. Hacía 7 días que esperaba a Samuel no llegaba, se cumplió el plazo. Y decidió, él mismo Saúl, actuar como sacerdote, ofreciendo sacrificios a Dios. Él no era sacerdote, no podría hacerlo, no tenía la dirección del Señor para hacerlo, y lo hizo. Y ahí en ese momento, con apenas algunos años como rey, Dios decidió que el trono de Saúl no pasaría a su siguiente generación, y que Dios iba entonces a buscar otro rey. Más adelante, después de derrotar a los amalecitas, Saúl desobedeció la orden expresa de Dios, que era eliminar todos los amalecitas. Saúl conservó la vida del rey Agag y también el mejor del ganado, de los bueyes y de las ovejas. Por causa de eso, el Señor le rechazó como rey. Y a Samuel entonces le tocó ungir a otro rey, que sabemos, un joven llamado David, aunque esa es otra historia. Pero el texto bíblico nos dice que Samuel lloraba por Saúl, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Y aunque Saúl estuvo muchos años más como rey después de eso, nunca más se vio en él la figura de un hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Tenía el trono, tenía la corona, tenía el título, tenía incluso el reconocimiento. Nos acordemos que 2 veces David pudo matar a Saúl y no lo hizo, porque ese es el ungido del Señor, dijo David. Pero ya no tenía Saúl el Espíritu de Dios. En los años siguientes, vemos a un Saúl dominado por la envidia, por los celos, un hombre que se dedica y que planea y que intenta muchas veces matar a David. Vemos a un hombre tan apartado de Dios, que busca más la dirección, ya no busca más la dirección de Dios antes de la batalla, hasta porque el Señor no le contestaba. Y Saúl, entonces, dice el texto, busca una nigromante, a una divina, sabendo que la ley de Dios condenaba todo el tipo de práctica de hechicería. Ele busca essa mujer porque quería hablar con los muertos, quería hablar con el profeta Samuel, que entonces ya había muerto. Pero al final lo que consigue son consejos de la boca de demonios. Un hombre que hablaba con Dios va a buscar una divina. Saúl muere cuando se ve acorralado por los filisteos en una batalla. Para não ser capturado por los filisteus, ele quita su própria vida, ele se arroja sobre su própria espada. Lejos se quedaba el día donde el Señor había hablado así a Samuel: mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, a este ungirás como soberano de mi pueblo Israel. Habla aquí de Saúl. Él librará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Es verdad que Saúl consiguió algunas victorias importantes contra los filisteos, pero al final, sin el Espíritu de Dios, termina por quitarse la vida delante de los mismos filisteos. Saúl es un retrato muy claro de aquel que conoce a Dios, actúa en nombre de Dios, pero ya no es más direccionado por el Espíritu de Dios. Al final, Saúl tenía el Espíritu de Dios en su vida y lo perdió. La pregunta que nos toca hoy es: ¿puede pasar con nosotros lo mismo que pasó con Saúl? Una vez que recibimos el Espíritu Santo de Dios, ¿podemos perderlo? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Cómo así, pastor? ¿Y lo de perder el Espíritu Santo? No.
com nós, uma vez que já temos o Espírito Santo, não podemos perdê-lo. Ou seja, que não pode passar com nenhum de nós outros o mesmo que passou com Saúl. Necessitamos entender que no Antigo Testamento, na Vieja Aliança, antes de Jesus, o Espírito Santo era de possessão transitória. Ou seja, naquela época, de hecho, uma pessoa poderia ser ungido, receber o Espírito de Deus e depois perdê-lo. Davi, o rei que sucedeu a Saúl, adulterou com a Betsaba, pecou, planeou a morte de Urias, o esposo de Betsabé. Quando foi confrontado por o profeta Natã, que se arrependeu de seu pecado, ele escreveu o Salmo 51, que entre outras coisas disse: não me eches de tu presença, ni quites de mim tu Santo Espírito. Ou seja, que a oração de Davi é correta em seu momento. Hoje, nadie de nós outros deve orar assim. ¿Por quê? Porque já estamos na nova aliança. Pero essa oração de Davi foi escutada pelo Senhor. Porque aunque Davi sofreu as consequências de seu pecado, o Senhor não quitou de ele o Espírito Santo, pois ao contrário de Saúl, que nunca se arrependeu, Davi, de forma genuína, se arrependeu de seu pecado. Pero há algo mais que dizer aqui sobre o Espírito Santo, para que sepamos, para que não haja confusão. É que no Antigo Testamento, además da possessão ser transitória, só recebiam o Espírito de Deus certas classes de pessoas, reis, sacerdotes e profetas. Já no tempo dos profetas do Antigo Testamento, o Senhor prometeu que dia o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Diz assim o profeta Joel: sucederá depois disto que derramarei mi espírito sobre todo mortal. Sus hijos e sus hijas profetizarão, sus ancianos tendrão sonhos e sus jóvenes visiones. E naqueles dias também derramarei mi espírito sobre os siervos e las siervas. Esta promessa se cumpre depois que Jesus vuelve ao Padre. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, el Espíritu llega y es derramado sobre todos los creyentes. Entonces, en la antigua alianza, el Espíritu Santo era derramado solamente sobre reyes, sacerdotes y profetas. Después de Jesús, el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes, hombres o mujeres, esclavos o libres, ricos o pobres. El Espíritu Santo es derramado sobre todos. E se na antiga aliança o Espírito Santo era de possessão transitória e poderia ser perdido depois de Jesus, já não. O Espírito Santo é de possessão definitiva, não podemos perdê-lo, porque se assim fuera, o sacrifício de Cristo na cruz seria em vano. Acordaos de lo que diz a palavra de Deus: e nele também ustedes, havendo oído a palavra de verdade, o evangelho de sua salvação, e havendo creído nele, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, es la garantía de nuestra herencia eterna. Solo tenemos el Espíritu Santo porque hemos recibido la salvación y la vida eterna en Cristo. Entonces, así como no podemos perder la salvación, tampoco podemos perder el Espíritu Santo, que es la prueba más clara de que ya hemos pasado de la muerte a la vida, que ya hemos recibido la vida eterna. Entonces, ¿podemos perder el Espíritu Santo? No, un rotundo no. Así como si alguien dice, ¿podemos perder la salvación? No, un rotundo no. ¿Podemos entonces quedarnos cómodos, como dijo hoy nuestro maestro na classe da escola bíblica? Podemos quedar-nos cômodos com isso, então, já que não perderemos a salvação? Tampouco podemos quedar-nos cômodos. ¿Por quê? Porque há outro peligro. Não é o peligro de perder o espírito, mas sim o peligro de apagar o espírito. E agora falamos de apagão espiritual. Chegamos à carta de Pablo à igreja de Tessalônica. Ao final da epístola, como sempre, ele vai deixando breves conselhos muito práticos, como era de costume. E entre tantas recomendações, temos essa. Não está aí. Não apaguem o espírito. Pero pastor, o que é isso de apagar o espírito? Como é possível apagar o espírito? E como evitarlo? Bueno, o Espírito Santo é apagado na vida de um creyente quando ele ignora a palavra de Deus. Ou por desconhecimento, porque não estuda a palavra, não lê a Bíblia, nem medita nas Escrituras, e aí por não conhecer os mandamentos, termina por ignorar a palavra de Deus.
ou aún pior, quando um creyente decide deliberadamente desobedecer os mandamentos. Aí não é que não conhece a palavra de Deus, não, é distinto. Essa pessoa, mesmo conhecendo a Bíblia, decide passar por lo alto as enseñanças da palavra e fazer o que lhe dá a gana. Quando alguém empieza a ignorar e desobedecer a palavra de Deus sistematicamente, ao final termina por apagar o Espírito. Já não atua bajo a direção do Espírito, atua bajo outras influências, bajo a direção da carne, de seu ego, de suas próprias ideias. O Espírito não se foi de sua vida, está allí, pero já não direciona sua vida. Ele não perdeu o Espírito, pero o Espírito Santo está então apagado. Aprende, pues, muito importante, que a palavra de Deus e o Espírito de Deus estão 100% conectados. A palavra de Deus, porque algumas vezes a pessoa diz, não, porque eu fui enviado, o Espírito me mandou a ser isso. Ojo, a palavra de Deus nunca me mandará a ser algo que apague ou entristeça o Espírito, e o Espírito nunca me levará a ser algo que vaya em contra da palavra de Deus. A palavra de Deus me leva a viver bajo o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus me impulsa a obedecer a palavra de Deus. Me acordo que uma vez uma mulher de uma igreja se enamorou de um homem. Se enamorou de um homem perdidamente. O único problema é que esse homem já tinha esposa. Pequeno problema, não? Pequeno grande problema. Pero ela, bajo a direção de sua carne e de uma falsa profecia, creia que aquele homem seria seu esposo, estava prometido para ela. Ao final, não sei se ela se deu conta ou não, de que aquilo era uma loucura, pero como alguém, o que me chama a atenção é como alguém pode crer que Deus irá em contra de sua própria palavra, que condena o adultério, para, entre comillas, bendecir-la. Quando alguém chega a crer que Deus vai dar todas as bendições para ela, sem se importar com sua própria palavra, essa pessoa já tem o Espírito como apagado. Há consequências, não? Do apagão espiritual. É uma das consequências essa. A pessoa vive em seu próprio mundo, não se inteira de nada. O apagão espiritual produz pessoas egoístas que creem que são mais importantes que os demais, ao ponto de crer que Deus irá perjudicar a los outros para beneficiá-la. O apagão espiritual produz pessoas que carecem de misericórdia, veem o dolor do outro e não sentem nada. Não são capazes de ajudar ao que sofre, não são capazes de tender a mão, não são capazes de dar uma palavra de ânimo a nadie. ¿Por quê? Porque nadie pode dar o que não tem. A pessoa não se alimenta da palavra, não hace caso da palavra, como vai dar uma palavra de ânimo a alguém? Não pode. Não são capazes nem de orar por los demás. A lo mejor orar assim, igual que os fariseus: Senhor, o hermano fulano está sofrendo, graças que não és comigo. Amém. Ele que está apagado espiritualmente é acometido de uma frialdade. Trata mal o esposo, trata mal a esposa, trata malamente a los hijos, a los hermanos ou a los padres. Estou falando aqui solamente de família, pessoas cercanas, pessoas a las quais seria muito normal demonstrar sentimento, pero quando o espírito é apagado, o calor do espírito também se vai. Todo o que queda na pessoa é essa frialdade. Parece outro homem, parece outra mulher, e de hecho lo é. ¿Por quê? Porque já não vive mais bajo a direção do espírito, vive bajo a direção de outras influências. Aquele cujo espírito está apagado, isso é muito importante. Aunque seja creyente, que um dia haya creído em Jesus Cristo como Salvador, se parece mais a um no creyente. Anda como incrédulo, habla como um incrédulo. Seus pensamentos e suas ideias não são santificados e se assemelham mais a alguém que nunca conheceu Jesus. Usando as próprias palavras do apóstolo Pablo a los Coríntios, aquele espírito apagado não é um homem espiritual, pero sim um homem carnal. Aquele que tem o espírito, pero não vive bajo a direção do espírito. Busquem a Jesus em la vida dessa pessoa.
E aunque Jesus esteja aí em sua vida, porque o próprio Jesus lo prometeu, vosotros não poderão ver a Jesus em suas vidas e em suas atitudes. Por quê? Porque ele está espiritualmente apagado. Aunque tenha Jesus em sua vida, crê, por mais loucura que seja isso, ele crê, mesmo conhecendo a Jesus, que é melhor viver para si mesmo que viver para Jesus. A que ponto chega uma pessoa cujo espírito está apagado? Por isso que, por mais malo que haya sido o apagão que experimentamos no último lunes, que foi o mais grande da história desse país, não chega a ser tão malo como o apagão espiritual. O pior apagão jamais será aquele que está fora de nós outros. O pior apagão do mundo, hermanos, sempre será aquele que levamos dentro, quando decidimos uma e outra vez rechazar a palavra de Deus e não nos arrepentimos. O pior apagão do mundo se dá quando decidimos, mesmo conhecendo a Jesus, viver para nós outros. Isso não pode sair bem, nunca saldrá bem. As consequências tarde ou temprano chegarão. E o pior é que essas consequências terminam não somente por abarcar a vida de la persona, que assim está apagada espiritualmente, mas também termina por afetar os que estão a seu alrededor. El espiritualmente apagado, Saúl, eu lo digo, não? Saúl era um peligro, não só para si mesmo, já para todos. Sem o Espírito de Deus, Saúl se ha vuelto um péssimo líder, um homem desordenado, desubicado da realidade, neurótico, errático. E ao final, em las manos de los filisteus, não morreu solamente ele, seu filho Jonatán e muitos outros que lutavam bajo seu comando terminaram por morrer também. Como está o Espírito de Deus em tu vida? Encendido ou apagado? ¿Sigues a direção do Espírito ou actúa bajo tus próprias ideias? ¿Haces caso a la palavra de Deus ou uma e outra vez passas por lo alto das enseñanças de Deus? ¿Crees que puedes evadir-te e que não passa nada? ¿Actúas como um homem ou uma mulher espiritual ou actúas mais como um homem ou uma mulher carnal? La gente vê brilhar em ti a luz de Cristo ou solo vê a oscuridade de quem apagou a luz do Espírito? Concluyo dizendo: qual deve ser nossa relação com o Espírito Santo? Não? Se Pablo disse a los de Tessalônica que não apagam o Espírito, o próprio Pablo nos ensina como actuar. Quando escreve a los de Éfeso, Pablo disse: e não se embriaguem com vinho, pois en esto hay desenfreno, mas bem sejam llenos del Espírito, hablando entre ustedes com salmos, himnos e canções espirituales, cantando e alabando ao Senhor em seu coração, dando graças sempre por todo ao Deus e Padre, em nome de nosso Senhor Jesucristo, e sometendo-nos uns a outros en el temor de Cristo. Não apagueis o Espírito, llenaros no de vino, pero sí del Espírito. Como hacerlo? Algumas claves: hablar e cantar de las cosas de Deus, salmos, himnos, cânticos espirituales, cantar e alabar ao Senhor no coração, cultivar um coração agradecido ao Senhor, dar graças sempre por todo, someter-nos uns a outros en el temor de Cristo. ¿Queres estar lleno del Espírito? Nadie pode estar lleno del Espírito sem oração. Leia e pratique a palavra, porque nadie pode estar lleno del Espírito se ignora a Bíblia, se não la lê, não la pratica. De hecho, na história do cristianismo, todo avivamento sempre começou com a palavra de Deus. Queremos ser llenos do Espírito? Amemos a igreja do Senhor, assim como Cristo la ama. Nadie pode estar lleno do Espírito Santo se não ama a igreja de Cristo, se desprecia a convivência com os hermanos. Nadie pode estar lleno do Espírito e a la vez alejar-se da igreja em um intento de viver sua fé aisladamente. Quem está lleno do Espírito sempre buscará viver sua fé em comunidade, assim como Jesus lo hizo, servindo a aqueles que estão ao seu redor e amando a aqueles que Deus põe ou ha puesto em seu caminho. Que não apaguemos o Espírito, que não nos contentemos solamente em ter o Espírito em nossas vidas, pero busquemos estar llenos do Espírito Santo,
porque así es que los que están cerca de nosotros serán bendecidos y edificados. Y así el nombre de Dios será glorificado en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, que el Señor nos bendiga a nosotros. Amén. Padre, tu palabra, Señor, palabra sencilla, clara, directa, Señor. Perdona-nos se em algum momento ignoramos tu voz, não hacemos caso a tus palavras, a tus mandamentos. Perdona-nos, Senhor, se em algum momento, Senhor, hemos vivido para nós outros mesmos, Senhor, bajo a direção de nossa carne, de nosso ego. Perdona-nos, Senhor, se alguma outra vez hemos creído que por já ter a salvação podemos estar cômodos, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não ter o Espírito apagado em nossas vidas. Pero queremos o Espírito encendido, queremos estar llenos do Espírito, queremos andar no Espírito, Senhor, para que a gente pueda ver a Jesucristo em nossas vidas. Bendice a cada irmã aqui, cada família, cada situação. Eu não conosco praticamente nenhuma situação personal, pero tu lo sabes. A lo mejor sabes lo que essa palavra que foi dita hoje toca a cada pensando em mim, Senhor. Bendice-nos, Senhor. Queremos de hecho glorificar tu nombre, brillar tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy es Día de la Madre en España. Em alguns países é outra fecha, pero de igual forma quero orar e agradecer a todos, a Deus por todos, não? Todas as madres. Sabemos que é um dia que sempre tem outro lado, porque alguns já não têm suas madres presentes. Pode passar que alguma quiso ser madre e não lo pudo, pero de igual forma, nessa manhã, quero agradecer a Deus por las madres que estão e por las madres que se han ido, porque de alguma forma han dejado su huella em nossas vidas, não? Somos resultado de aquilo que elas nos ajudaram a ser. E, como dicho, para alguns é um dia muito feliz, para outros não tanto, pero quero agradecer a Deus por las madres, porque incluso a maternidade foi uma invenção de Deus. E a maternidade, sem dúvida, é um grande ministério. Devemos sempre orar por las madres, por nossas madres, porque é uma grande responsabilidade diante do Senhor. Então, te invito a ponerte de pé. Quero agradecer a Deus por las madres e pedir que o Senhor siga bendiciendo-las en essa grande missão. Eu creio que o mais difícil ministério para uma mulher é a maternidade e para o homem é a paternidade, não? Porque ser responsável por la educação de uma outra pessoa é, como dizem, heavy, não? É difícil, né? E sem a direção do Senhor é impossível. Padre, eu te agradeço por todas as madres aqui, Senhor, presentes, Senhor. Te lo pido que o Senhor pueda cada dia bendecirlas, dar-lhes de tu graça, de tu força. Aqueles que aún têm ninhos pequenos, que têm caráter e informação, o Senhor pueda bendecirlas também. Aqueles que já têm seus filhos adultos, pero que de alguma forma siguen também sempre preocupados por eles também, sempre lo verão como ninho, bendice-las também, Padre. Oro por aqueles que, pelas madres que já não estão, Senhor. Que o Senhor pueda sempre nos hacer acordarnos de lo que fueron, de lo que han hecho por nosotros en nuestras vidas, Senhor. Oro também por aqueles que, como eu, tenho a madre em outro país também, geograficamente distante, ou como alguns aqui que têm filhos em outros países também estão geograficamente lejanos, Senhor. Também oro, Senhor, por eles, Padre. E te lo pido, Senhor, que sempre nos ajude, Senhor, a valorar as madres. A maternidade não é algo qualquer coisa, é um grande ministério, uma grande missão que a Senhor ha dado a muitas mulheres. Oro por cada uma delas, Senhor. Te lo pido, Senhor, em nome de Jesus. E também lo pido, Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus, o eterno Padre, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus aqui em Carlé, assim como todo o povo de Deus esparcido sobre a faz da terra, hoje e por sempre. Amém. Que o Senhor os bendiga.